Oi, gente, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Eu sou a Esther Sartori, psicopedagoga, psicanalista, e aqui, ó, quem traz esse quadro bacana do Preocupações de Mãe. Você já se inscreveu no meu canal? Ainda não? Então vai lá, se inscreve no meu canal, ativa o sininho, curte, sabe? Isso vai me ajudar a dar continuidade no Preocupações de Mãe, trazendo sempre gente bacana, sempre gente do bem. Bom, toda semana eu tô aqui com um novo episódio, mas eu também tô no Instagram, @Preocupações de Mãe, tudo juntinho, sem acento, sem cedilha, e eu espero sempre que a gente possa conversar. Este canal aqui é para pessoa que adora ouvir sobre a saúde mental materna, sobre o desenvolvimento e educação dos filhos e tudo aquilo que envolve o cotidiano das mães. Vem ouvir, você vai gostar, tenho certeza. Hoje nós vamos falar sobre um tema bem interessante, que é o sentimento de abandono, seja ele um sentimento de abandono velado, seja um sentimento de abandono real, mas o que importa nesse nosso quadro aqui é que quando a gente fala desses sentimentos, a gente tem que ter a ideia de que eles influenciam profundamente no desenvolvimento tanto da criança quanto do adolescente e muito na vida adulta. Para falar sobre esse tema, eu convidei a psicóloga, neuropsicóloga, doutora Ana Paula de Azevedo, Ana Paula? Ana Paula Azevedo Campos. Pois é, Ana Paula Azevedo Campos, e ela tem, olha, formas muito legais e importantes de mostrar para a gente o quanto essa ideia do abandono ou o quanto o abandono real influencia no desenvolvimento dos nossos filhos. Bem-vinda, Ana Paula. Estou muito feliz que você está aqui. Agradeço que você aceitou, né, o convite. Mas eu quero que você se apresente, mesmo porque eu já errei na largada o seu sobrenome, né? Eu que agradeço, Esther, esse convite, né, essa oportunidade de poder falar um pouquinho sobre esse tema que é tão importante, né, o abandono. E me apresentando aqui, eu sou a Ana Paula Azevedo Campos, eu sou psicóloga, especialista em psicologia clínica, especialista em neuropsicologia, tenho uma série de formações em desenvolvimento infantil, em neurodesenvolvimento, e tudo isso contribui um pouquinho, né, para a minha prática profissional, para o meu dia a dia de trabalho, né, e pensando aí nesse tema, acho que foi bem interessante, né, quando a gente pensou em falar sobre abandono, me veio um pouquinho da escolha, né? No início ali da minha vida profissional, eu atendia muitos adultos, né? E quando eu pensei em atender criança, foi muito associado a isso, a esse sentimento que eu percebia que os adultos tinham de muita angústia por conta de abandonos na infância. Então, isso acabou né, crescendo um pouco esse interesse pela vida da infância, no sentido de, será que a gente consegue fazer alguma coisa por esse adulto antes dele ser um adulto, né? E isso me ajudou bastante, assim, nessas escolhas profissionais que eu tenho até hoje. Então, é um tema bem importante mesmo e que faz uma interseção um pouco dessa vida infantil, da necessidade da criança, e a vida adulta, da necessidade desse adulto, que é, né, uma mãe, um pai, um cuidador. Muito legal. Sabe, Ana Paula, você está falando e eu estou pensando aqui, porque o abandono, ele pode ser considerado uma negligência emocional. Na verdade, é uma negligência emocional, né? Nem pode ser considerado, é uma negligência emocional. E essa negligência emocional, ela vai repercutir muito na vida do adulto, sim. Aquela frase, né, que a gente escuta, a infância é o solo que o adulto pisará posteriormente. Perfeito, né? Exatamente perfeito. Esse caminho. Então, baseado nisso e pensando mesmo nas consequências que vão acabar atingindo essa vida adulta, eu pergunto para você, como é que a gente pode diferenciar esse abandono afetivo real, né, do abandono afetivo velado?
Na Porque acho que verdade, é bom a gente, viu, mães, é bom a gente entender, porque o abandono exato. engloba uma série de coisas, não é? Exato. Eu acho que para a gente entender um pouquinho, tem o abandono real, né, que é o abandono afetivo, hoje é considerado inclusive um crime, né? Então, Exatamente. assim, na Constituição Federal tem uma parte das questões de obrigações da família, né? E ali está definido que os genitores eles são responsáveis por prover uma assistência material, uma assistência intelectual e afetiva. E hoje é qualificado como um problema, né? Esse abandono afetivo, quando você, da mesma forma que você tem um problema quando você não provê a escola, né? Que aí você está privando a criança de uma interação intelectual, de uma possibilidade de desenvolvimento intelectual, você também tem ali consequências que acarretam quando você tem um abandono afetivo, né? Então, isso seria coisas que a gente até pode considerar mais grave, né? Não sei se esse seria o termo ideal, mas seria mais grave, né? Então, você expor a criança a situações de risco, você negligenciar no sentido de existir uma indiferença afetiva. Né? Então, isso qualificaria nessa situação. Você não dar atenção, você não prover carinho, você não estar envolvido com a criança. No caso desse abandono velado, eu acho que isso a gente vê, né, muito mais em decorrência das próprias questões sociais, das próprias questões do dia a dia, que são essas famílias, né, que são emocionalmente indisponíveis para o estabelecimento de uma relação com a criança. Então, quando a gente fala sobre esse abandono velado, sobre o quanto é difícil você estar disponível, né, para que você entenda afetivamente a necessidade do filho, né, e da criança que está ali diante de você. Então, a gente observa muitas pessoas fazendo muitas coisas, às vezes, até em excesso, né, mas eu faço tudo, faz mesmo, né, mas essa questão da disponibilidade afetiva fica abalada. Então, a gente tem, sim, uma série de consequências, mas acho que o que caracteriza é um pouco isso, né, essa indisponibilidade materna ou paterna, né, ou de qualquer cuidador. E é interessante, né, a gente pensar que quando há essa negligência, eu acho forte a palavra negligência, né, mas eu acho que quando há esse É. abandono, a criança normalmente tem a ideia de que ela tem o sentimento de que ela não merece o afeto, de que ela não merece. E isso vai repercutindo, né, Ana Paula, ao longo da vida, esse não merecimento das coisas, esse não merecimento do que lhe é de direito, né? Uhum. Porque o afeto é um direito, como você mesmo colocou, o cuidado é um direito, são direitos adquiridos. Hoje a criança é uma cidadã de direitos. Perfeito. Acho que é importante a gente enfatizar, né, que a atenção é uma necessidade intrínseca, né, do ser humano. Então, a gente constrói as relações, a gente se estabelece, né, enquanto um ser social a partir dessas relações. Então, o fornecimento de atenção, ele não só te coloca, né, numa adequação ali de uma postura do próprio desenvolvimento, como ele faz você aprender a se perceber. Né? Então, quem é privado de atenção, acaba tendo consequências para a vida, né? Especialmente sentimento de culpa, sentimentos mais arraigados, né, nessa sensação de abandono, de medo de solidão, de consequências para a autoestima, para a autoconfiança, uma série de questões aí que limitam e interferem o desenvolvimento geral mesmo. Né? Então, saber que a atenção não é algo assim superficial. A atenção é uma necessidade básica para que haja o desenvolvimento. E aí, olha lá, então já vou entrar num outro caminho aqui, né? Olha, a gente sempre tem uma pauta, gente, mas de repente a coisa vai acontecendo e a minha cabeça vai funcionando de outra forma e vão aparecendo outras questões que eu vou até anotando aqui, sabe, Ana Paula, pra gente, porque é só pra gente amarrar, eu acho que vale a pena a gente trazer todos os conceitos mesmo, para que haja
assim, haja um esclarecimento, Sim. para que, já que nós estamos falando para mães, para pais, e tentando trazer toda essa parentalidade para a nossa conversa, porque é muito pesado trazer isso sempre para o campo da mãe, né? Uhum. Parece que a mãe é responsável por tudo isso. Não. Por isso que a gente estuda muito e fala muito sobre a parentalidade, Exato. não é? E isso é muito bom a gente ter conhecimento. Mas de certa forma, o reconhecimento precoce desses, vou chamar de sintomas, por conta do abandono, é muito importante, né? Você poder olhar, até mesmo para mitigar precocemente tudo isso. Quando você falou, eu trabalhava com adultos, de repente eu percebi que para trabalhar com o adulto eu não poderia abandonar essa criança, não é? Para poder entender o porquê de todas essas questões. Então, quando a gente consegue identificar precocemente, é muito mais fácil, não é? Sem dúvida, Esther. Uma das coisas que é difícil, né, dentro de aspectos emocionais, é quando a gente está falando sobre essa consciência da situação. Então, o que eu sinto muito no consultório é essa dificuldade, porque as famílias, né, não só responsabilizando a mãe, que eu acho que também é bem importante, né? Mas as famílias, elas têm, às vezes, assim, buscam um profissional, buscam um terapeuta, buscam pessoas que podem auxiliar, mas de verdade com uma baixa consciência. Então, para você ter a consciência realmente de você mudar a sua ação perante uma criança, né? Essa abertura emocional também tem que ser sua. Então, acho que isso é importante nessas relações. Antes da gente pensar que a criança, né? Não, eu vou fazer uma coisa, só estar no psicólogo já vai ajudar a trabalhar essa relação que antecede tudo que você faz, né? Exatamente. E a gente tem hoje em dia famílias muito ocupadas mesmo, né? E a gente entende que existe, assim, uma sociedade que impulsiona essas ocupações, tanto para os pais quanto para os filhos, mas a verdade é que muitas vezes a criança fica ali, abandonada também à mercê de uma série de... Não, agora ela está se sentindo abandonada, então vai na terapia, não vai mais se sentir abandonada, né? Acabou, vai na terapia, depois a gente manda para o inglês, para o futebol. Exato, isso não necessariamente, né, vai administrar, exatamente, porque é essa ausência desse afeto, essa ausência dessa atenção que é uma necessidade. E também, Ana Paula, veja se você concorda comigo, tá, sobre isso. Muitas vezes, adultos que passaram por situações de abandono tendem a repetir, na verdade, tendem a ter uma dificuldade em estabelecer relações, né, sejam afetivas, sejam no campo do trabalho, por conta de não terem aprendido a serem olhados, cuidados. Então, tendem a reproduzir esse padrão de não cuidado também, não tem? Né? Acho que especialmente essa questão do modelo, né? Você acaba fornecendo... Quem não tem modelo acaba fornecendo modelos inadequados, né? Exatamente. Então, afeto não é uma coisa que existe um curso para que a gente aprenda. Não dá para você... Atenção! Quem tiver essa fórmula mágica do né, curso... Por favor, né? A gente vai comprar também para reproduzir. Porque não existe uma forma, né? Você tem que, a partir da interação, você desenvolve a relação afetiva. Então, pessoas que são negligenciadas ou que não tiveram esses modelos acabam, sim, primeiro, vivendo numa situação de angústia muito grande, né? E quando se deparam com essa necessidade, que é passar isso para o próprio filho ou numa relação, né, mais afetuosa, mais importante, acaba não conseguindo mesmo, né? Então, essa ideia de que você precisa dar um modelo, ela também é uma pressão para as mães, porque, além de tudo, elas às vezes não tiveram esses modelos, e isso vale para os pais. Então, assim,
Fica uma cadeia de problemas, né, que acabam sendo generalizados dessa ótica. Todo mundo tem problema afetivo, ninguém se dá bem, essa família é uma confusão, porque a gente não consegue se entender. E, na verdade, existe o afeto, mas não existe o direcionamento daquela atenção para que aquilo se torne algo produtivo. É verdade isso, né? Às vezes esse olhar de que a família toda tem um problema, nós não conseguimos conversar, nós não conseguimos nos entender, dá a impressão, não é que na verdade é uma questão coletiva, né? É uma tentativa de reorganização coletiva de algo que não foi ensinado a ninguém. Perfeito. E essas... fica vazio, né? Porque aí as famílias, a sensação que dá é que as pessoas tentam preencher com coisas, né? Então, assim, fica um vazio na relação. Por quê? Tá todo mundo com problema, ninguém sabe como direcionar o afeto, ninguém sabe o que é importante, aí você vai ouvir um falando que é importante aquilo, o outro fala que é importante isso, o outro dá a dica, o outro... né? As orientações, elas são diversas, dependendo do olhar que você tem. Então, esse excesso de informação também prejudica um pouco essa dinâmica, porque faz com que as famílias criem... uma série de repertórios alternativos e focar aonde precisa, né? Que é nessa escuta, nesse carinho, nessa dinâmica com a criança, acaba sendo, né, pouco prioritário. Nossa, e aí a gente até teve um outro podcast aqui que foi muito legal, falando exatamente sobre a importância da escuta, o quanto é importante a escuta e essa comunicação não violenta. Perfeito. Porque essa comunicação não violenta, às vezes a gente pensa que essa comunicação violenta é só na agressão física, que é só... A comunicação não violenta é aquela que vai realmente partir no sentido da contramão disso, né? Exato. É saber ouvir, perceber o sentimento do outro, ter essa relação empática com o outro. Isso é fundamental. A gente poder se dar... E olha... se dar o tempo para ouvir. Perfeito. Eu ouço muito no consultório, né, diante de uma orientação, a questão de que eu faço tudo para ele, né? Faço tudo para ele, mas ele está o tempo todo comigo. O que falta? Né? Eu levo, eu busco, eu ponho no judô, no karatê, no futebol e no balé, e etc, etc. Então, são inúmeras coisas que parece que existe uma disponibilidade, né, de fazer mas essa escuta do parar para fazer com é muito mais difícil. Né? Então, às vezes, para a criança, tudo isso, né, é um excesso de coisas que ele tem que cumprir, mas que a criança não está tendo a mesma finalidade da mãe, por exemplo, né? Então, assim, a mãe cumpre, parece um monte de, né? Tô ticando, tô resolvendo. Gente, eu falo aqui. Que parece presidiário contando os dias para sair da prisão, que vai riscando, Perfeito. né? Vai fazendo os risquinhos. Exato. Mãe, não precisa disso. E a questão da relação, de ouvir, tá, mas o que ele quer fazer nesse horário que você tá livre? Porque aí entra um pouco dessa coisa, né? Ah, não, mas eu trabalho fora, mas eu tô ocupada, mas eu não consigo. E é verdade mesmo, né? Tá, mas a gente tava falando dessa horinha aqui. Essa horinha que não tem nada. Tem uma horinha, seja ela qual for. Tem meia horinha, seja ela qual 15 for. minutos, né? bem aproveitados. Nessa horinha, como que você escuta, né? E como que você consegue fazer isso virar uma participação mútua entre a criança e você, entre o que você está escutando, entre o que você está propondo e ouvir o que ela está desejando, né? Ao mesmo tempo, com muito equilíbrio, né? Sem dúvida. Sabe, porque eu peguei um livro, acho que foi a semana retrasada, chama Sob Pressão, Devolvendo a Criança à Infância. É um inglês que ele diz, eu acho que é Onroy. Eu vou colocar depois aqui no vídeo, porque eu esqueci de anotar. Enfim, eu coloco depois aqui embaixo na descrição, porque eu gostei demais a forma como ele trouxe o seguinte conceito. Ele vai falar, né,
da parentalidade, mas ele vai dizer assim, que nunca as crianças e a infância foi tão discutida como o centro da atenção familiar, porém, essa discussão fez com que a criança se tornasse o rei e a rainha da relação. Não é uma discussão no sentido de que, olha, vamos devolver à criança exatamente o que a criança precisa. A criança precisa de afeto, atenção, saúde, educação, aprender limites, sim? Aprender a negociar, não é? Exato. Aprender a sua própria autonomia. Isso faz parte de brincar, ele coloca isso, o brincar. Então, tudo isso entrando nessa ideia do equilíbrio, né? E até na mudança das preposições, eu faço tudo para ele, mas eu deixo de fazer por e com. Não Perfeito. é? Então, quando a gente entra nessa semântica, a gente fica pensando, né? Será mesmo, primeiro, que a gente tem que fazer tudo o tempo todo para a criança? Será que a gente tem que estar presente o tempo todo para a criança? Isso eu pergunto para as mães, né? Será que vocês têm que, de fato, estar o tempo todo presentes e fazendo coisas para as mães? Ou para os filhos, perdão. Acho que essa é uma questão também que eu sempre coloco, né? Esse equilíbrio, esse né? equilíbrio, né? Porque esse tempo todo, é impossível ele ser um tempo todo de qualidade, né? A gente não tem essa opção de fornecer para o outro o tempo todo de qualidade. E as suas necessidades também devem ser levadas em consideração. Né? Então, essa coisa do preencher o tempo da criança com muitas atividades, preencher o tempo da criança com muitas informações, né? Tornar a criança inteligente mais rápido, como se isso fosse possível, né? Então, assim, uma série de questões que a gente entende como algo que o que tornaria fácil passa a ser difícil, porque essas crianças mesmo trazem situações de cansaço, né? De se sentirem abandonadas. Eu acho que essa é uma fala que a gente vai começar a identificar ali na adolescência, um pouco mais na vida adulta. A criança, ela não se sente objetivamente abandonada, né? Mas ela fica mais triste, ela fala que em alguns momentos ela não é escutada. A criança traz isso, né? Traz para sessões de terapia, fala isso com os pais quando tem um ambiente mais aberto. Então, acho que essa dinâmica desses filhos, né, serem olhados não só por atividades e coisas a serem cumpridas. E isso faz com que as famílias acabem achando que está tudo bem, porque ele está preenchido, eu satisfiz. Tá tudo né? certo. Tá tudo certo. Então, entra essa questão da satisfação do outro, né? Parece que as crianças precisam estar o tempo todo satisfeitas. E se eu fornecer coisas, seja porque eu não tive, seja porque é importante para o futuro, seja por qualquer motivo, eu acabo tendo essa dinâmica de me sentir aliviado. Então, acho que o adulto, ele acaba se sentindo aliviado quando ele proporciona, né? O próprio celular. Então, assim, eu consigo, eu estou aqui, nós estamos juntos, ele está no celular e eu estou em outro, né? Então, essa dinâmica não deixa de ser essa emoção indisponível, né? Esse escutar indisponível. Então, o que a gente tem muito e o que a gente percebe são essas situações em que os adultos se tornam indisponíveis, são disponíveis para uma série de coisas, mas para outras que são tão ou mais importantes, acabam não conseguindo. Gente, vocês estão gostando desse conteúdo? Eu estou adorando. Eu acho que está sendo super bacana, eu acho que está sendo super importante para que a gente possa compreender mesmo essa relação com o afeto. O que é esse afeto? Quando a gente pode, deve, assim, esse equilíbrio necessário entre o dar tudo, não é? E esquecer desse afeto, né? Proporcionar tantas coisas materiais. Se vocês estão gostando, vem pra cá. E se inscreve no meu canal, ativa o sininho, curte,
compartilha. Eu tenho certeza que quando vocês compartilham, muitas mães passam a ouvir esses conteúdos e começam a perceber o quanto essas realidades são comuns nas casas de muitas pessoas. E o quanto a gente consegue, por meio de uma conversa, às vezes, ter uma ideia nova, ter uma outra forma de perceber a relação, até de olhar mesmo para dentro de casa, não é? Como que as coisas estão acontecendo, o que é bom, o que não é, o que eu faço. Pode ser um momento de reflexão. Vem para esse podcast, eu tenho certeza que vai ser bem legal, né? Vai ser bem bom ouvir. Mas você sabe que aí, você veja, então, falta. Eu tenho o pai, a mãe, o filho, os três na mesa ali, falando de uma família tradicional brasileira. Aí. Enfim, supondo a existência disso, né? E sempre lembrando que a nossa realidade não é a realidade de todas as crianças, né, no Brasil. Então, a gente fala mediante um olhar, que é esse olhar, né? Mas a gente sabe que o abandono, ele acontece de várias formas. O abandono mesmo, os pais saírem, irem deixarem o filho num outro processo. A gente não sabe. Hoje eu pesquisando, a gente não consegue ter um número exato da quantidade de crianças que de fato foram abandonadas. Uhum. Você tem uma perspectiva de crianças que estão em desalento e tudo mais, mas o número real, isso para mim é uma coisa louca de imaginar, sabe, Ana Paula? Nós não temos essa noção do número real de crianças que são e estão abandonadas. E são, né? Muitas, né? E são muitas. Bom, mas você foi falando sobre essa relação, os pais com o celular, os filhos com o celular, ninguém ali, todos conectados, mas desconectados da família. E aí a gente acaba vendo algumas reações, e eu vejo isso bastante, reações dos filhos querendo chamar atenção a qualquer custo. E aí você já tem todos os rótulos, né? Isso é birra, isso é malcriação, isso... Você vai vendo todos os rótulos que são sendo dados, né, para aquelas crianças, e o que elas querem mesmo é só atenção. E é engraçado isso, porque quando existe uma queixa nessa linha, né? Mas ele tá fazendo de tudo para chamar atenção, tá fazendo de tudo para chamar atenção. Tá mesmo. Não é nada. Por que será que ele não está recebendo essa atenção, né? Será que ele não tem um pouquinho de razão nisso, né? Então, sim, está fazendo para chamar atenção, porque muito provavelmente não está tendo essa atenção. E aí, esses comportamentos, porque a verdade, Esther, é que quando a gente não consegue, por comportamentos bons, né? E temos ali o potencial de fazer uma variabilidade comportamental e tentar atingir por outras formas. Então, os comportamentos que não são muito bons, os comportamentos negativos, que são esses que acabam prejudicando a criança e a mãe também, né, de certa forma, acabam sendo desenvolvidos pela própria situação. Então, assim, vai fazer birra? Claro. Né? Claro que vai fazer birra, porque a birra a mãe não parou para dar atenção de outra forma, mas ela para dar uma bronca, não é? Ela sai, ela tá lá no home office, ela levanta da cadeira, ela vai lá e dá uma bronca. Agora, se a criança bate na porta para perguntar alguma coisa ou para fazer alguma coisa, é muito mais difícil. Peraí que eu tô trabalhando, peraí que agora não dá, peraí que eu tô falando com alguém. Então, essa dinâmica acaba fazendo com que esses comportamentos sejam alimentados inadequadamente, né? E sim, as birras aumentam e a necessidade de chamar atenção, ela se torna mais evidente em crianças que sentem que não estão tendo atenção, né? Agora, necessariamente, isso é sempre, vamos colocar, né, essa coisa da culpa, é culpa dos pais? Não necessariamente. Não, existem crianças que têm ali uma necessidade maior, né, ou uma impressão da situação, que a situação deve ser de uma forma que não necessariamente deve, né? Então, isso é um ajuste.
Mas quando a gente tem crianças que não eram assim, de repente começam a ficar assim, isso muito claramente está associado a essas questões dessa percepção diferente. Alguma coisa está acontecendo, não está tendo mais o que tinha. Né? E aí, natural, é birra, é comportamento opositor, vários diagnósticos. Isso acontece com frequência. Aí, olha só, mães e pais e famílias, prestemos atenção, porque você traz uma fala que eu gosto muito, situações que são alimentadas inadequadamente. Então, essas situações que são alimentadas inadequadamente na infância, quando essa criança vai para a adolescência, essas situações não somem, viu, mães? Elas vão, pais, elas vão juntas para a adolescência. E ao irem para a adolescência, uma série de outras consequências a gente vai ter. Baixa autoestima, depressão, ações e pensamentos disfuncionais, aí transtornos relacionados mesmo, um transtorno opositor que está ali, e essas situações elas vão causando um desequilíbrio muito grande, não só no indivíduo, mas no convívio em que ele está inserido, não é, Ana Paula? Na verdade, assim como tudo, né, Esther, a gente amadurecer, então sair da infância e entrar na adolescência implica em consciência e comportamentos mais maduros também. Então, isso vale para questões que são bacanas. Sim, a gente amadurece, mas também a gente amadurece as nossas angústias, né? E toda essa carga emocional negativa que a gente carrega. Então, assim, é muito comum hoje a gente encontrar adolescentes que estão interpretando um pouco dessa relação familiar de abandono, né? E não conseguirem direcionar esses novos relacionamentos, porque é na adolescência que esses relacionamentos vão aparecer, né? Com mais intensidade, com mais clareza, e a própria necessidade, é o momento que eles vão estar do outro lado, né? Dando o seu afeto também de uma outra forma. Então, a tendência, né, da adolescência é uma queixa contínua, porque existe um vazio no qual eles não sabem por quê, né? Se sentem também muito pouco autoconfiantes, com dificuldades de autoestima, não sabem fornecer esse afeto e não se sentem aptos também a receber. Então, assim, se eu não tinha essa atenção, é normal não ter atenção. Se ninguém me proporcionou esse carinho, é normal não ter carinho. Então, a gente tem também uma distorção muito grande já aparecendo em casos na adolescência por conta dessas consequências, né? Como consequência dessas situações que as famílias acabam não conseguindo administrar. E é interessante que aquelas frases que acabam surgindo, que todas, assim, invariavelmente as mães trazem também para o meu consultório. Ele não fala comigo. Perfeito. Ele não me ouve. Eu vou dar um beijo nele, ele limpa o meu beijo. Aí. É um reflexo. É um reflexo desse processo que não foi construído anteriormente. Né? E pior, eu acho que também vira um rótulo, né? Ele não gosta de carinho. Ele não gosta de carinho. E isso é reproduzido, Ana Paula. Ainda bem que você falou sobre isso. Pode falar que eu amei. Esqueci desse lado aí. Ele não gosta de carinho, ele não gosta de beijo. Eu já tentei de tudo, mas ele que não quer. Né? Então, assim, aprender o carinho que o outro aceita, aprender essas formas de amar, aprender essas formas de se expressar. Porque eu acho que essa questão do rótulo, Esther, ela fica muito forte na adolescência, muito mais até do que na infância. Porque aí vira o desobediente, né? A pessoa se torna o negligente também, porque afinal, não tá nem aí para nada, tem algum problema, porque teve de tudo e agora é assim. Então, são essas coisas que a gente escuta, né? E, às vezes, não, obviamente que em todos os casos, mas muitas vezes a gente tem, sim, uma reprodução de um comportamento que aquele indivíduo adolescente não conseguiu aprender, né? Ele não teve isso, né?
E aí retoma. Eu fiz de tudo, você fez de tudo para alguns aspectos. E aí a gente tem outros aspectos que talvez ficaram a desejar. E nada que não possa ser trabalhado e melhorado, tanto na adolescência quanto na vida adulta individual, né, de cada um. Mas sim, resquícios vão ficar, faz parte. É. E não adianta só, como ela falou, não adianta só levar para psicóloga, porque aí escuta o podcast e fala, já sei que eu vou fazer, já vou levar hoje, já percebi, ou então, a partir de agora, eu vou encher de beijo, vou encher de beijo. Não funciona dessa forma, né, Ana Paula? Tudo isso é um processo de construção também. E a gente tem que estar muito atenta a esse processo de construção. Porque todo e qualquer exagero também traz consigo um rabo, né? Sim. Um rabicho. Porque, e é uma coisa que a gente tem visto bastante, é essa tentativa constante de querer supervalorizar essa criança. Então, tudo o que ela faz é o melhor. Amigão, você é demais. Amigão, tá tudo certo. Princesa, você é maravilhosa. Essa é a minha rainha. Esse é o reizinho da casa. Essas expressões que vão ali supervalorizando a criança e às vezes supervalorizando a ação da criança, né? Tipo, ai, que lindo, maravilhoso, você arrumou a cama, meu Deus, que coisa mais legal. Viu? Só para dizer, é importante que ele faça isso, realmente é importante, mas daí a isso ser a coisa mais fantástica e maravilhosa do mundo, tem uma distância, não é? Sim. E aprender a lidar com o nada, né? Tipo, o tédio, o nada para ser feito, ou eu não sou bom e tudo bem, eu não sei fazer isso e tudo bem, porque na infância, né, essa overdose de perfeição que né, algumas famílias tentam colocar, acabam infelizmente, né, tendo única opção de sobrevivência na infância mesmo, porque aquilo não vai ter como se desenrolar ao longo da vida, né? Desafios aparecem. Então, teremos uma adolescência para enfrentar, uma vida adulta, teremos desafios, como todos os seres humanos, né? Então, essa ideia do perfeito, ela é quebrada muito rapidamente. Exatamente. E a ausência da possibilidade de lidar com a frustração. Então, é muito difícil para crianças que são super protegidas, né? E isso também nesse sentido, às vezes um excesso, né? Que parece um excesso de afeto, né? É um excesso de descontrole, talvez, né? Para essa questão do que é a relação real. Então, sai de novo da relação real e aí a gente tem, novamente, crianças excessivamente preocupadas com coisas desnecessárias, como eu sou bom em X ou Y coisas, e pouco voltadas para as questões do desenvolvimento humano, para as questões do respeito, para as questões de que, olha, não é sempre que vai dar certo, não é sempre que eu sou bom. Então, para aprender realmente a lidar com a frustração. E aprender a lidar mesmo com a frustração, porque se você for imaginar, não é? Se você só tem... essa frase eu adoro essa frase. Quando você só tem reis e rainhas dentro da sua casa, alguém vai ter que ser o servo. Exatamente. O servo vai ser você, né? Não adianta você supervalorizar tudo, porque é exatamente isso. A vida tem uma série de percalços. E aí você vê a quantidade de adultos que vão para o mercado de trabalho e não conseguem suportar a pressão de um chefe. Né? Isso quando eu falo até de uma mulher como chefe, porque afinal de contas, eu sempre tive uma mãe que só me serviu. Sim. Eu sempre tive uma casa em que todos me serviam. E isso é um exemplo muito complicado, muito ruim da gente levar para filhos, né? Você ter sempre a ideia de alguém que vai servir. Isso é muito, muito complicado. Mas, ao mesmo tempo, eu até entendo que existe... Entendo não. Eu vejo que existe uma vontade muito grande de suprir esse abandono com todas essas falas, com todas essas questões materiais. Eu vejo isso fortemente.
isso ajuda a desenvolver outros tipos de emoções quando você supervaloriza ou quando você mais oferece? Eu acho que sim, né, Esther? A gente entende aí, né, esse excesso de superproteção e de excesso, qualquer excesso, né? O que a gente tende a buscar é sempre o equilíbrio. Então, a gente entende o abandono, né, como uma ausência. Mas, na verdade, uma presença ineficaz, ela é tão prejudicial, exatamente isso que eu queria que você falasse. Como uma ausência. Então, a gente fala, não, foi abandonado, parece que ficou lá solitário, sozinho. Não, tem muita gente que está em situações de abandono, desamparo aprendido, que caracteriza até quadros depressivos na infância por conta de situações excessivas, né? Então, essa questão da superproteção, ela desenvolve, né, na maioria das vezes, um baixo repertório de enfrentamento de situações da vida, né, para essa criança. Então, se eu tenho uma mãe que está sempre ali do meu lado, presente, fazendo tudo para mim, eu não tenho a possibilidade de experimentar, de experienciar nem situações reais, práticas, né, e nem emoções. Então, é sempre alguém, né? Sei lá, uma professora que deu uma nota baixa, a mãe vai lá, resolve, ela tem que melhorar, porque onde já se viu foi só um errinho. Foi só um errinho, entendeu? Mas eu tenho que lidar só com o meu errinho. Exato, e tem a regra para esse monte de errinho ou não, né? Existe uma regra que então, tem que ser seguida. Quando eu tenho essa situação, na maior parte das vezes, as famílias elas estão valorizando, né, situações muito mais objetivas, práticas, que colocam a criança em algum pedestal fantasioso, né, em algum local ali que vai satisfazer aos adultos e não às relações. Então, a maior parte das famílias que lidam, né, com o filho nessa relação superprotetora tende a estar funcionando muito mais dentro de objetivos adultos do que dos objetivos infantis. Então, é uma outra forma de abandono. Você não está olhando para a necessidade da criança. Você está olhando para a sua necessidade de suprir alguma coisa, talvez no futuro, ou seja lá onde for. É interessante, né? Ou você olha para sua criança interior, então eu quero suprir com tudo que eu não tive, então eu darei. Ou você olha para esse adulto do porvir, né? Perfeito. Então eu vou deixar isso tudo já engatilhado. E uma coisa que eu falo muito para as mães, né, ou para os pais quando a gente conversa, é a seguinte frase que eu escuto bastante: mas eu estou explicando que ele precisa estudar hoje porque ele vai ser um adulto melhor no futuro. E a criança está pensando no lápis de cor de rosa, azul, verde, amarelo, que ela vai pintar o aviãozinho. Exatamente. Entendeu? O futuro para ela é tão distante, ela pensar quando eu for adulto, né? Então você já vai jogando uma realidade tão distante e que uma não realidade cabe na cabeça, que né? não é realidade, né? É uma fantasia, porque a gente constrói, né? Mesmo a gente, enquanto adulto, nós pensamos nesse futuro que é uma fantasia, né? Temos mais controle, um pouquinho, né? Mais de controle, mas é ínfimo. E com crianças, né? O dia a dia é o que vai construir essa personalidade, é o dia a dia que vai construir essa ideia de um reforço tardio ser mais importante de que um reforço imediato. Então, peraí, legal, se eu esperar um pouco, ou se eu me esforçar aqui, eu vou conseguir tal coisa. Mas isso eu aprendo também com as minhas experiências, né? Essa ideia do falar, do impor, do que é a ideia para que aconteça assim ou assado, a tendência é que a criança realmente divague, porque ela não tem esse repertório tão grande para sair do contexto dela e entrar nessa idealização. De um futuro, né? Não é? E pior, Esther, quando as crianças entram. Né? Então, tem umas que entram. E assim, eu estou fazendo isso por causa disso e disso e disso. Quando eu crescer, eu vou ser assim. Você cria uma característica, às vezes até obsessiva, perfeccionista, em situações desnecessárias. E aí a gente tem um outro tipo de problema. Ansiedade, depressão, tensão. Porque eu não consigo corresponder a esse desejo. Então, é difícil, né? Você conseguir um ideal. Eu acho que a ideia não é sobre
sobre isso, né? A ideia é sobre a gente conseguir olhar para as crianças como seres com necessidades talvez muito menos intensas do que o que a gente imagina. Eu adoro pensar, a criança tem necessidade. Na verdade, o quanto às vezes os pais criam essa expectativa do que você vai ser no futuro, e assim, eu já passei por situações do tipo, não, mas ele tem que pensar o que ele vai ser no futuro, e a criança fala, eu quero ter carrinho de cachorro quente. É assim mesmo. Quero Mas fazer é engraçado, pipoca. a gente que trabalha com criança, Muito né, bom, Esther, né? Eu entendo assim, que trabalhar com a infância é você ter um convite o tempo todo para a questão da paciência e do momento presente. Então, assim, você tem que estar ali. Né? Não é, espera um pouquinho que agora eu vou fazer outra coisa. Não é, olha, vamos ver o que você vai fazer na semana que vem. Você pensa, hein? Aí você traz essa tarefinha de casa para mim na terapia. Isso não vai acontecer. Não. Então, a gente é impulsionado a trabalhar com essa coisa da paciência, né? Com essa questão de estarmos conectados naquele momento, entendendo a representação do que ela traz, para que a gente possa auxiliar. Então, né, olhando por esse ângulo, né, às vezes uma sessão de terapia faz gera um benefício assim muito maior, né, do que horas e horas e horas a criança fazendo um monte de esporte, um monte de coisa e não consegue direcionar esse comportamento, porque ela está sendo ouvida, porque ela está relaxando, né? E é difícil a gente ter momentos de relaxamento. Então, quando a gente olha para essa relação, é sempre muito difícil mesmo a ideia do agora, né? Então, a gente fica muito preso no depois. E aí a gente aprende a lidar com aquilo que aquele é o momento. Exato. Né? E a resiliência é maravilhosa essas coisas. Exato. Né? Você aprende mesmo a perceber qual é a necessidade do momento. Aí. Qual é a sua necessidade? Isso para mim é muito legal. Eu vejo isso muito na arte terapia, sabia? Imagino. Porque quando a gente trabalha, não, às vezes, gente, arte terapia não é só o desenho, tá? Uhum. Às vezes as pessoas pensam, vou fazer arte terapia, vou lá desenhar, pintar um quadro, é de uma riqueza muito maior. E uma das técnicas, Ana Paula, que eu gosto muito, é quando a gente trabalha com o arame. Interessante. Porque o arame você tem que estar retorcendo o tempo todo para você poder criar uma imagem. Então, é de uma paciência absurda, não é? Então, isso a gente consegue perceber. A criança com o arame na mão, o retorcer, o tentar materializar o sentimento no fio do arame. Essa representação. A representação, não é? É muito legal da gente. E nada mais é do que a construção desse reforço tardio. Essa possibilidade da coisa não estar pronta imediatamente. Não. Né? Vai ser legal se eu trabalhar esse arame, se eu construir algo aqui. E aí sim, na hora que ficar pronto, vai ficar uma coisa interessante. Eu chego aonde eu quero, né? E essa coisa do processo mesmo que a gente tem dificuldade de entender, e que às vezes parece que as respostas mais rápidas elas vão favorecer mais, né, ou ter trazer um benefício a curto prazo, e na verdade, né, isso não acelera nada. Não acelera né? nada. Não acelera nada. E mesmo com mulheres gestantes, quando elas estão trabalhando o arame, é uma descoberta fantástica. Que legal. É muito legal, é muito bacana você poder pensar, esse moldar, ele se construir, aquilo que você imaginou, que não estava do jeito que você queria e não está ainda mesmo do jeito que queria. E, atenção, o arame nunca vai deixar exatamente do jeito que você queria. Então, até para você preparar essa ideia de toda a expectativa que você cria, do filho que vem, e o filho perfeito. E de repente, sabe, não acontece, de repente não, acontece. Nunca acontece do jeito que você imaginou, idealizou. Às vezes é uma surpresa boa. Às vezes temos muitas surpresas boas. E isso também é uma coisa importante, né? Às vezes eu também sinto famílias desejando coisas, né, das crianças que elas não têm condições de corresponder.
né? Mas o que ela está proporcionando é tão legal. Tão bacana, né? Tão bacana o que ela já dá, né? E aí fica sempre aquele desejo de mais, mais. E essa dificuldade de olhar para o que já tem. Então, essa questão também é muito forte na realidade das famílias que acabam colocando muitas tarefas ou deixando o que é importante ali, que a criança já tem, para depois. Aquilo não é importante. O que é importante é que você faça outra coisa. Isso também qualifica uma relação de abandono, né? Porque eu não estou olhando o que o outro tem para me oferecer. Eu estou olhando somente o que ele não pode me dar. Que isso é uma coisa que eu vejo muito, principalmente quando a gente está fazendo anamnese com os pais ou... a primeira coisa que eles trazem para mim é o transtorno. Eu falo assim, mas eu não vim olhar só o transtorno, não é? É a primeira coisa, olha, me traz o transtorno, com todas as consequências do dia a dia. Para, né? E agora? O que a gente tem de diferente? Porque o transtorno, isso eu vou conseguir olhar na hora que eu estiver montando o diagnóstico, na hora que eu estiver trabalhando, eu já vou entender qual é. Mas me fala dele. Isso no meu dia a dia é muito fala forte, dele. né, Esté? Porque eu, como neuropsicóloga, né, forneço laudos neuropsicológicos e trabalho muito com essa questão de hipóteses diagnósticas, né? E às vezes eu escuto isso, por exemplo, assim, mas e o laudo? O laudo tá pronto? Quando que eu posso pegar o laudo? Pessoa, né? As pessoas reféns desse laudo para poder pensar no que vai trabalhar. E é a primeira coisa, a gente vai conversar primeiro, na hora que você entender o que está acontecendo, sob a minha ótica, a gente vai pensar, né, em como isso vai ser escrito, mas na verdade a ideia de uma avaliação, ou de seja lá, né, qual procedimento que a criança passe, é da gente olhar para a criança, né, a avaliação ela tem mais recursos que pode ajudar nisso, mas é só a gente estar olhando para o indivíduo, para o ser humano. Então essa questão do, mas ele vai ser assim, ele vai ser assado, teve diagnóstico tal, então, né, eu já preciso mudar de escola, eu já preciso, calma. Né? Tem muitas coisas associadas aí para a gente administrar. E eu gosto disso quando a gente fala do laudo. Veja, não que o laudo não seja importante, é tão importante quanto, é fundamental e etc. Mas o laudo ele não veio com uma orientação pedagógica, ele não veio com uma orientação psicológica, ele não vem, ele nos dá o norte. Ele fornece essa questão do conhecimento diferenciado, mas muito mais para a comunicação entre os profissionais. Entre os pares, para que a gente consiga entender o que tem ali, se comunicar e todo mundo entender as consequências gerais, mas não é um rótulo, um atestado fadado a isso, eternidade. Exato, né? Então, acho que é bem importante essas questões no sentido assim, essa calma de olhar para o processo, tanto avaliativo, quanto intervenção, quanto no dia a dia, né? A gente fala dessa relação terapêutica, mas muito além disso, tem o dia a dia da criança. Exato. Né? Porque, como você fala de processo, né? Eu sempre gosto de pensar nessa questão. O processo é tão mais importante do que o produto final, no final das contas, porque sempre, é o processo que vai levar a realização. E voltando nessa questão das crianças ficarem, que tem, né, que a gente já fugiu até do abandono. Exato. Ficou muito gostoso agora poder trabalhar outras questões, adoro. Crianças que têm muito esse perfil, né, de serem sobrecarregadas, né, elas ficam fortemente vinculadas a isso, ao fim. Elas querem acabar. Elas querem resolver, tá pronto, né? Então, assim, por quê? Porque elas têm uma exigência de perfeccionismo, elas têm uma exigência de resultado, elas têm uma exigência do fim, não conseguem olhar para esse processo. Então, novamente, reforça a ideia que a gente está trazendo de que, às vezes, fazendo muitas coisas, você está deixando muito mais a desejar do que parando meia hora e resolvendo aquilo, né? Com mais afeto, com mais carinho. Sem dúvida. Adoro isso, adoro. Viu? Se a gente tivesse que pensar em algumas dicas para que a família, né, evitasse as situações de abandono, quais seriam as dicas que você traria para esses pais?
Acho que os cuidadores. a primeira questão, né, é essa escuta diferente. Né? Eu acho que ouvir, né, e não automaticamente resolver. A gente também tem esse impulso, né? A criança se queixa, a gente quer resolver aquilo como né, uma solução objetiva e prática. Então, na verdade, ouvir o que ela está dizendo, porque de alguma coisa tem ali. Né? Então, aprender a escutar, não querendo resolver, mas só escutando. Porque, às vezes, olha, tudo bem, é difícil mesmo fazer a coisa desse jeito. Ou, né, nem sempre a gente consegue o que a gente quer. Né? Mas você não está fazendo. Não, eu não estou. Dessa vez eu não tenho essa disponibilidade. Mas você só trabalha. Sim. Né? Ao invés de querer resolver, peraí, eu preciso ver minha agenda e mudar tudo isso e dar um jeito, e você vai ficar o dia inteiro na escola, ou agora vai sair da escola e ficar na avó. Então, assim, as soluções nem sempre precisam ser imediatas, né? Então, ouvir não implica em resolver. Né? Então, acho que essa questão de você ouvir e acolher o que a criança traz, às vezes é muito mais importante do que você buscar uma solução para todos os conflitos que aparecem. Né? Acho que uma outra questão importante é você saber dizer, porque eu sinto as famílias hoje muito culpadas, né? Por não estarem disponíveis o tempo todo, e ainda bem, né, que não estão, porque realmente as crianças precisam aprender a se virar né, a se tornarem adultos produtivos, né, e emocionalmente ativos, né, de uma forma positiva. Então, essa questão de que as famílias precisam olhar mesmo para essas relações e verbalizar sem culpa. É meu trabalho, né? Agora é o meu momento, vou fazer outra coisa, né? E mais, a gente já fez aquilo juntos, mas nós já tivemos o nosso tempo. Ou quando eu voltar, a criança aprender a se situar na realidade adulta. Então, acho que isso também é importante. Acho que, acima de tudo, ao invés de fazer o né, para a criança, fazer com a criança. Acho que isso essencialmente é algo que vai tornar essa relação afetivamente produtiva, sem dúvida nenhuma. Você sabe, Ana Paula, que você está falando aqui, eu já estou, na minha cabeça está vindo essa questão do abandono e quando as pessoas conseguem exatamente fazer isso. Separar o que é o abandono por conta do trabalho, e esse trabalho é aquele que vai prover, né, aquilo tudo que a família precisa. Então, é impossível prover sem o trabalho, então não dá. E esse abandono pelo descaso, são coisas tão diferentes, tão distintas, não é? Por isso que eu acho que a culpa recai muito mais quando as pessoas estão nesse abandono pelo trabalho. Porque é difícil, não é? A gente... por que eu estou lembrando disso? Eu assisti um TED uma vez, eu também já falei sobre ele, mas eu adoro esse TED, que a mãe diz o seguinte, que ela, quando ia trabalhar, o filho perguntava para ela, você vai trabalhar de novo? E ela, eu trabalho todos os dias, mas todos os dias eu tenho que ir? E que na cabeça dela, a pergunta era, na cabeça dela, ela achava que o filho pensava o seguinte, o que de muito mais legal pode existir no trabalho do que eu, não é? Por que ela tem que ir? E ela acabava se culpando, porque ela olhava para os olhos da criança, do filho, ela falava assim, ele está pensando isso, ele está pensando que o meu trabalho é muito mais legal do que estar com eles. E atenção, pode ser bem mais legal mesmo.
O trabalho Perfeito. pode ser muito mais legal às Perfeito. vezes, porque são outros prazeres, né, Ana Paula, que a gente tem que saber. Existe o prazer do trabalho. Eu adoro trabalhar, eu sempre adorei, você sabe, né? Eu sempre adorei trabalhar. A gente gosta do trabalho. E acho que é aí que existe uma confusão, né? Entre o que é do adulto e o que é da criança. Exato. Então, essa sensação de abandono, né? Essa culpa pelo abandono, ela recai sobre situações que não deveriam, por exemplo, o trabalho. O trabalho é a independência do ser humano, né? Então, a gente, sim, você está mostrando para a criança que você não é dependente 100% e que bom, ele também não será, né? Nossa, é o exemplo constante que a gente vai dando no dia a dia, no nosso cotidiano. E essas culpas, elas vêm de forma descabida mesmo, porque não faz sentido essa específica culpa. Ah, mas sim, mas eu trabalhei o dia inteiro, eu tô cansado, eu já fiz um monte de coisa e eu não consigo, porque aí são questões do seu desenvolvimento, da sua angústia, da sua criança interior, do que você acha que deveria e não acontece, que na verdade não só recorre em cima de fantasia. A verdade é que talvez uma explicação para uma criança dessa, né, do que exatamente ela faz, que vai muito provavelmente ele achar um tédio, né? E aí ele vai entender aquilo como algo que não é tão legal e tá tudo bem e segue, né? Então, acho que essa questão de tornar-se um modelo de independência também passa por essa linha do trabalho. E isso não deveria, né, fazer com que os pais, as mães, ficassem culpados por algo que é necessário. Necessário. Né? E sim, essa reflexão. Tá bom, não tem nada a ver com o meu trabalho, não tem nada a ver com a minha independência, mas tem a ver com a minha relação aqui. Eu tenho ali 8 horas, 5 horas, 10 horas para trabalhar por dia, tá? E que horas que eu tenho aqui? Então, acho que é essa reflexão que é importante de ser feita. Sem dúvida. Porque essas culpas, né, elas acabam, às vezes, não tendo sentido dentro do contexto objetivo. Né? Vai ter culpa, mas que bom que você vai trabalhar por outro lado. Exato, culpa e medo, a gente tem que ir com elas mesmas. Exatamente. Vai com a culpa e vai com medo. Não tem como você tirar isso, essa máscara mesmo. Perfeito. Que a gente acaba. Tem que ir com a culpa e com o medo. Porque muitas mães acabam abandonando o trabalho, porque já é difícil. Vamos colocar a realidade, né, Ana Paula? Já é difícil a mãe que trabalha não sofrer uma série de sanções no trabalho, quando tem a criança, quando a criança é pequena. A gente sabe que tem vários direitos que essa mãe tem, de um espaço para amamentação, que é direito, não é? A gente sabe todos os direitos que essa mãe tem. Mas a gente sabe também que nem sempre são facilitados esses espaços, vezes, né? Não é? Eu acho que é realmente difícil. É difícil. E aí, num contexto em que você tem um filho que te olha e diz, todo dia, a cara já faz, né? Quando ele te olha e fala assim, mas todo dia... Eu fico imaginando, imediata, não. Né? Eu não fico imaginando, porque eu tive trigêmeos, né? Então vamos lá imaginar que cada vez que eu pensava em alguma coisa, já era uma carinha do tipo. Se não era uma, era outra. Tudo... Não é? Então já é um contexto que a gente vive que é muito difícil. Então a gente vê a quantidade de mães que abandonam o trabalho por não conseguir. Primeiro porque muitas vezes a própria família já disse, você não vai conseguir. De jeito nenhum, você vai conseguir cuidar de filho e trabalhar? Não vai conseguir, não adianta. Então você já sai com aquilo. A criança dizendo, mãe, fica. E chega no trabalho, a vontade de simplesmente falar assim, vamos fazer o seguinte, tchau. Exato. Só que o gostar do trabalho tem que ser levado em conta. O gostar do que faz. Acho que não só a necessidade, né, pela questão do trabalho ser importante, mas nessa questão, o prazer que isso dá, o prazer que essa pessoa sente longe também, desempenhando uma vida independente, né, daquele vínculo. Então, isso não é abandono. Não. Né? O abandono real nessa circunstância é quando você teria possibilidade de estar disponível e não está. Exato. Né? E esse tempo que você tem para estar disponível, estar mesmo, é sentar no chão, Exato. É ouvir, é brincar. 15 minutos,
15 minutos sentada no chão ouvindo. Assim, é uma realidade. Isso supre, não é? Supre essa saída. Talvez não supra integralmente, porque nunca tem fim. Exato. Nunca tem fim. Você nunca consegue acabar uma brincadeira com um filho. Fala a verdade. Ah, vamos de novo. Ah, outra coisa. Mas na estabelecer verdade, os limites. você estabelece limites. Então, você está dando Exato. modelos de outras circunstâncias que são positivas. Exato. Entendeu? Importante. Então, mas eu só consigo por 15 minutos. Que bom que você consegue por 15 minutos. Né? Exato. Mas tem muitas famílias que falam, mas eu não gosto de brincar. Tá bom, não brinca, faz outra coisa. Né? Faz uma comida junto, vamos aprender a ensinar a fazer um lanche. É um momento que você está com a criança, muito mais do que o que você está proporcionando ali objetivamente, tanto em tempo quanto em quantidade. Exatamente. Né? Acho que a qualidade ela é sempre relevante. Muito mais, né? Eu também compartilho disso, que a qualidade do que você faz. Mesmo porque, e eu escuto isso, eu adoro meu filho, mas eu não gosto muito de ser mãe, não. Aí, essa frase está bem comum, tá né? comum, não tá? Eu adoro meu filho, mas eu não gosto muito de ser mãe, não. Nas mães mais jovens, né? Porque eu também acho que existe uma perseguição, dessa ideia de que você é obrigada a gostar de estar ali, né? Então, muitas pessoas não se identificam, imaginaram que era de um outro jeito e não é, né? Então, essa dinâmica vai acontecer e tá bom. E ainda bem, né, Ana Paula? Ainda bem, as pessoas são diferentes, né? E que bom. Existe essa possibilidade. E acho que você olhar para isso também, tá bom, eu não gosto de brincar, mas eu gosto de fazer outra coisa. Eu vou desenvolver nessa relação uma porta aqui que eu consiga transitar. Então, acho que é muito mais isso, a gente conseguir abrir esses caminhos, né? E deixar de fantasiar que precisa ser uma coisa maravilhosa. Né? E perfeita, ou como está no livro. A gente cresce, né? A gente acho que a gente já cresce com essa pressão do que é ser mãe, do como tem que ser mãe. E você já vem com um pacote pronto. Acho que desde que você... desde quando você é criança, né? Porque você pequena já recebe todos aqueles estímulos para que você venha a ser uma mamãe. Tem a bonequinha, e, na essa verdade, batinha, acho que tem mudanças positivas na sociedade hoje, né? Hoje do quanto tem. isso já deixou, né? Já caiu meio que por terra essa ideia. Então, as pessoas são mais livres, Exato, né? Então, exato. essas culpas, elas tendem, né, a se dissolver. Dissolve, sem dúvida. Então, é poder olhar para o momento, olhar para o momento mesmo, né? É para o seu momento, para a sua hora e para o envolvimento que você vai ter com a situação. Qual é o envolvimento que eu vou ter com o meu filho? Este envolvimento. É o que eu consigo, que eu posso, é o possível. O que é o né? possível. O possível. É o possível. Né? E o possível aliviar os dois. Então, Sem se a criança entende que isso é o possível, né? Muitas vezes no contexto terapêutico, isso é uma linha de intervenção. Né? Queixa da relação com a mãe, tá bom, mas o que é possível? Né? A hora que a criança entende isso... Olha quanta coisa que a sua mãe faz, tá bom, mas o que é possível dela fazer com você? Isso é legal, então? É um alívio. Exatamente. É um alívio. Para todo mundo. Ana Paula, onde as pessoas podem encontrar você? Se elas quiserem, né, mandar uma mensagem, porque, olha, a gente está aberta, viu, a mensagens, a responder, né, ajudar, vamos lá. Eu tenho um Instagram do Sobreviver como Pais, que é um trabalho que eu faço de terapia, orientação de pais, terapia em grupo. Tem também, através dali, pode me encontrar também para falar sobre questões de terapia individual, sobre as avaliações, posso deixar meu contato de telefone. Pode. @ sobreviver como pais. Tudo juntinho. Tudo juntinho. Tá. Que mais? Pelo telefone que você falou? Telefone, eu deixo meu WhatsApp, fala diretamente comigo. Exatamente. Eu sempre gosto de atender as famílias, ouvir essas primeiras queixas para direcionar melhor, para entender, né, como que a gente pode trabalhar juntas ou não, ou encaminhar. Então, eu também tenho uma rede de apoio bem grande com colegas que me ajudam nos casos que eu não consigo direcionar. Então, é bem importante.
Você essa atende comunicação. presencial e online ou Eu só atendo presencial? presencial e online, mas a 90% aí da minha demanda é presencial, né? Eu atendo ali naquele complexo perto do shopping, mall, ali na Torre Business, eu tô lá diariamente, né? Então eu atendo lá mais presencial, em algumas situações eu tô online, mas mais para pacientes que moram fora ou que têm alguma impossibilidade de estar no presencial. Ana Paula, agradeço profundamente. Eu acho que foi um papo delicioso. Deu pra gente, nossa, falar sobre muitas coisas. Nós fizemos uma volta em muitos assuntos e, no Ai, fundo, todos eles interligados. Foi uma delícia, uma conversa eu que gostosa. agradeço, Foi uma Esté. Foi um conversa prazer franca. estar aqui essa tarde com você. Agradeço mesmo, foi muito bom. Muito obrigada, muito mesmo. Muito E eu tô obrigada. aqui, né, toda semana, um episódio novo no canal Preocupações de Mãe. E quer me conhecer mais? Lá no Instagram, @Preocupações de Mãe, tudo juntinho, sem acento, sem cedilha. Gostou do tema? Eu adorei. Então se inscreve no meu canal que você vai ver. Tem mais coisa legal com gente falando sobre assuntos super variados. E todos eles, claro, trazendo essa ideia de que mãe que se informa, transforma. Preocupação em sabedoria. Eu adorei, muito obrigada. E a gente se vê semana que vem. Até mais.